Hoje é dia de Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca e como todo bom clássico, todo clássico que envolve dois times gigantes, como Vasco e Flamengo, ele começa muito antes do dia da partida e desde segunda-feira, terça-feira ali mais ou menos, tá rolando a confusão envolvendo a mudança de data de jogo e é sobre isso que eu quero comentar aqui hoje com vocês no nosso canal. Mas antes, aquela moral, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer e lembrando a vocês que toda segunda-feira do mês, quer dizer, toda segunda-feira de toda a semana, a gente tá aqui ao vivo com o André Lima para discutir esses e outros assuntos que rolam aí no futebol mundial. Vamos falar aqui da polêmica envolvendo Vasco e Flamengo que se enfrentam hoje pelo Campeonato Carioca, porque lá na segunda-feira, no início dessa semana, o Flamengo ele pediu para que o jogo que estava marcado para quarta, estava marcado para ontem, fosse adiado. O Flamengo alegou à federação o curto tempo de descanso por já ter jogado domingo, por ter jogado uma final domingo. O jogo era quarta-feira, eram poucos dias, entre aspas. Eu acho que domingo e normal não é pouco tempo, pelo contrário, é o normal, é o que o calendário manda, é o que o calendário pede, é o que o Flamengo vai jogar o ano inteiro, mas o Flamengo utilizou esse argumento para pedir o adiamento do jogo de quarta para quinta, para ter um dia mais de descanso, e a federação acatou. Só que sabe qual é o problema? A federação sequer perguntou pro Vasco se o Vasco estava com tudo bem com isso. O Vasco simplesmente recebeu terça-feira, 11 horas da manhã, segundo o presidente, um e-mail com a tabela avisando, ó, mudou o jogo, você já montou sua logística, você já alugou o hotel, já montou concentração, já comprou as coisas que tinha que comprar? O problema é teu, eu mudei o jogo, não importa se você é a favor ou não. É basicamente isso que a federação fez. Isso é um absurdo porque há um problema grave dentre isso, porque a federação, a FERJ, ela é a Federação Carioca de Futebol. Ela não é a Federação Rubro-Negra de Futebol. Ela não tem que atender os pedidos, ela não tem que atender as vontades do Flamengo. O Flamengo não tá errado, não, nessa história de pedir o adiamento do jogo e de usar a pressão política que ele tem hoje, a força política que ele tem hoje. O Vasco, nos anos 2000, fazia isso quando o Eurico Miranda era o cara chefe dos bastidores de futebol carioca. O Vascaíno não reclamava, pelo contrário, o Vascaíno ficava muito feliz com isso. Mas o Flamengo tá todo no direito de pedir o adiamento, mas a federação ela tem que, na hora de tomar a decisão, ouvir os dois lados e tomar a decisão que seja melhor para os dois lados. Caso não haja uma concordância, caso não se chegue no consenso, mantenha aquilo que já estava predatado. Você não adia para beneficiar um se o seu outro afiliado é contra. Porque não importa se o Flamengo é o time mais rico, hoje é o time mais forte, e hoje é o único time carioca que disputa títulos. Porque não há no contrato dos clubes com a federação um acordo de que o time que estiver melhor vai receber mais benefícios. Isso não existe, isso não deve existir, pelo contrário. A partir do momento que vocês têm times enfraquecidos, você tem que ajudar estes times enfraquecidos para você crescer eles, o futebol carioca ficar mais ou menos nivelado e haver uma competição, porque a queda de Vasco, a queda de Botafogo, o Fluminense hoje está bem, mas também está muito distante do que é o Flamengo, é ruim para a federação e principalmente para o Flamengo, porque ele estaria ganhando muito mais de audiência vendendo camisa, sócio-torcedores, se a final fosse contra o Vasco. Se ele tivesse, ao invés de jogar uma semifinal de Carioca contra o Volta Redonda, sei lá, contra a Portuguesa, se fosse uma semifinal Flamengo e Vasco, vende mais patrocinador, tem mais televisão, vende mais tudo, é bom pra todo mundo o futebol carioca forte, todo mundo sai ganhando. Mas enfim, a federação ela ouviu o Flamengo, não consultou o Vasco e vai ficar por isso mesmo. O Vasco, por sua vez, ao invés de bater de frente, soltou ali uma nota oficial, montou uma coletiva ali meio xoxa, reclamando, falando, é um absurdo, mas nós vamos jogar. Meu irmão, se fosse com o Eurico Miranda, esse jogo tinha sido nem quarta, esse jogo tinha sido segunda-feira, se o Eurico é vivo. E olha que o Eurico tem todos os defeitos do mundo como dirigente e até alguns defeitos pessoais, mas o Eurico Miranda era um cara, ele tinha a noção do tamanho que é o Vasco, ele tinha a noção de que o Vasco é gigante e a federação ela não é nada. A federação precisa do Vasco, o Vasco não precisa da federação. Então se o Eurico Miranda fala, se for quinta-feira eu não jogo, e ele tinha culhão pra fazer isso, ele tinha moral pra fazer isso, e ele faria basicamente isso, a federação não tinha mudado o jogo, porque sabia com quem estava mexendo. Se a federação obrigasse, falasse só, se você não for, você vai tomar uma multa gigantesca. Ele, beleza, então joga o meu sub-15 aí só pra fazer uma graça pra vocês. Ou então, eu vejo o Eurico entrando em campo, colocando o time dele em campo quarta-feira, o Flamengo não entrando, obviamente, porque é o jogo marcado pra quinta, ele sai, fala que ganhou, é WO, aceita, não aceita, e é isso, basicamente ele acendia um charuto, falava que o respeito tinha voltado e que ninguém mexe com o Vasco. Porque o Eurico Miranda sabia que a FERJ precisava mais do Vasco do que o Vasco precisa da FERJ
Ferdi, e a Ferdi jamais vai morder o Vasco, ela só vai latir pra amedrontar, porque ela sabe que tem dirigente frouxo. Ela sabe que tem dirigente frouxo. Porque o dirigente de clube grande que peitar a federação, ele sempre vai sair ganhando, porque o dinheiro da federação, ela vem do time grande. A federação, inclusive, ela toma tanto prejuízo com os times pequenos, que o lucro dos times grandes é tão maior que não só cobre os prejuízos que ela tem com os times pequenos, como também dá dinheiro para a federação, dá o lucro da federação para ela fazer sabe-se lá o quê. Mas enfim, o Vasco abaixou a cabeça, o Vasco tem dirigentes frouxos, como basicamente os outros 3 times grandes do Rio de Janeiro também têm, e a gente vê um claro favorecimento da federação a um clube só. Porque isso não podia ter dado problema nenhum, podia ter dado polêmica nenhuma. Era só fazer o seguinte, o Flamengo ligava e falou só, federação, quero jogar quinta. Você quer jogar quinta? Pera aí que a gente vai ver o que dá pra fazer. E liga pro Vasco, fala, Vasco, o Flamengo quer jogar quinta por isso. Pô, dá pra quebrar um galho? Não sei o que, você vai ter que pagar uma multa pelas logísticas que você alugou hotel, você alugou jantar pros seus jogadores nos dias que eles vão ficar concentrados, vai ter que pagar um adicional, aí eu pago, eu dou, o Flamengo divide comigo os custos a mais, você não vai sair prejudicado em nada, não sei o que, dá pra fazer assim, mas parece que ninguém se importa com os outros times. O Flamengo é quem tá dando dinheiro hoje, então vamos favorecer o Flamengo. Só que Flamengo e Bangu não dá lucro, Flamengo e Portuguesa não dá lucro e os treinos do Flamengo não dão lucro. O Flamengo, para ter lucro, o Flamengo, para ser o Flamengo, ele só é isso porque em algum dia ele rivalizou com o Vasco, porque ele rivaliza com o Botafogo, porque ele rivaliza com o Fluminense, que mesmo na Série B, um Botafogo e Flamengo, porque mesmo Botafogo e Vasco na Série B, um Flamengo e Vasco ainda é um Flamengo e Vasco e dá muito mais dinheiro do que qualquer outro jogo. Assim, um Flamengo e Botafogo, por exemplo, hoje de Campeonato Carioca, deu muito mais dinheiro porque esse confronto já aconteceu. O Flamengo ganhou muito mais em questão de mídia, em questão de audiência, etc e tal, e olha que foi muito baixo porque o Campeonato Carioca tá muito ruim, mas ainda assim eu garanto pra você que os números de Botafogo e Flamengo desse Campeonato Carioca vão ser maiores, por exemplo, do que o Flamengo e Juventude no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Cuiabá, porque esse jogo o pessoal meio que tá nem aí. E um clássico ainda são clássicos, o pessoal ainda assiste, seja sabendo que vai ganhar, seja assistindo só pra você poder rir da cara do teu rival, mas você vai assistir porque ainda é um clássico. E é isso, rapaziada, é basicamente isso que eu tinha aqui pra falar. O time do Vasco, os dirigentes do Vasco são frouxos. Se eles chegassem e falassem, não vamos jogar, não vamos entrar em campo, a federação tinha tremido as pernas, e se a federação ameaçasse o Vasco mantesse a posição, então falar, beleza, eu vou te sacanear e vou botar o sub-15, porque eu tô me cagando pra esse campeonato, que é o que o Eurico faria. A federação tinha recuado e tinha mantido o jogo quarta, mas falta, como o Louco Abreu dizia, culhones para os dirigentes dos outros 3 clubes do Campeonato Carioca. E o Flamengo, filho, não tá no papel dele. Panela só é ruim pra quem tá de fora. A partir do Flamengo que ele vê uma federação fraca que vai atender todos os poderes dele, todos os pedidos dele, ele tem mais a que pedir mesmo, ele tem mais a que defender os interesses dele mesmo. Claro, seria mais inteligente do Flamengo tentar fortalecer os outros clubes? Seria, porque seria bom pra ele também. Mas dirigente do clube tem que pensar no teu, não tem jeito, tem que pensar no teu. O Eurico Miranda só pensava no dele, o Emil Pinheiro, quando era dirigente do Botafogo, só pensava no dele. O Mustafa, na época do Palmeiras da Parmalat, só pensava no dele. O Celso Barros só pensava no dele quando tinha o Unimed no Fluminense. O Juvenal Juvencio, quando o São Paulo dominou tudo, só pensava no dele. E é assim. É e sempre vai ser assim no futebol brasileiro. O Flamengo não tá errado. O Flamengo tá se aproveitando de uma vantagem que ele mesmo criou com o trabalho dele. Errado tá a federação, que ela que tinha que fazer esse meio campo, ela que tinha que cuidar das relações. E errado também tá o Vasco, por não entender a grandeza que ele tem e não entender que a carta dele de Vasco é muito maior que a carta da federação, com ameaças, com multas, etc e tal, porque ela não vai fazer nada, porque ela não vai perder 1/4 da sua receita, que é o que representa hoje o Vasco. Basicamente isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa um like aqui pra dar essa moral no nosso vídeo. Deixa também, se inscreve aqui no canal também, na verdade, e fica ligado que segunda-feira tem live com o André Lima aqui. Beleza? Até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto, valeu!